Bom, vamos começar aí trazendo mais um capítulo desta novela importante, a novela dos fantasmas da Prefeitura de Aracaju, na administração João Alves Filho. Agora, esse capítulo, para variar, está repleto de absurdos. Os caça-fantasmas do Ministério Público já têm mais de 200 nomes sob investigação. Hoje tivemos acesso a mais depoimentos. A reportagem é de Candice Matos. Os supostos funcionários fantasmas da Prefeitura de Aracaju na gestão do ex-prefeito João Alves Filho existem e prestaram depoimentos à promotoria. Uma delas é a dona Edna Cruz Menezes, uma senhora que sequer sabe o endereço da sede da gestão municipal. Demonstra que estava lá comissionada por uma indicação política e chora ao perceber que não tem muito o que explicar. Eu não assinava ponto. Mas eu ia todos os dias. Certo, mas não assinava Não, ponto. não. Ninguém controlava a frequência da senhora? Não. Quem era sua chefe, seu chefe imediato? Marlene. Marlene? É. Marlene Calumbi? Quem é Marlene? A irmã de João. A irmã de João. É. Ela era sua chefe no gabinete do prefeito? No gabinete do prefeito. Mas ela não trabalhava no gabinete do prefeito? Mas eu achava que era ela que era a chefe. Quando a senhora ia para o gabinete, a senhora trabalhava com quem lá? Ana, você tá tão nervosa de ter esquecido o nome. E onde é que fica o gabinete do prefeito? Na prefeitura. Onde é? Isso, só que eu não sei o endereço daquele lugar, não. Me explica onde é o lugar. Deixa eu ver, porque eu ia muito, mas só não sei o endereço. Assim, rua tal, mas eu sei onde é. Como é que a senhora conseguiu esse cargo? Quem foi que conseguiu isso para a senhora? A gente, Val, que é amigo da família. Val, que conseguiu, né? Meu esposo é filiado. É filiado a qual partido, seu esposo? Acho que é o BR. Acho que é o DEM. Acho que é o DEM. É o partido de João Alves, né? Veja agora a dona Jeane Mércia Souza Pinto. Ela conta que trabalhou na campanha de João Alves, mas não se recorda no gabinete dele das pessoas que trabalhavam lá. Fez atividade partidária? Não, assim, a dele mais ou menos, né? A de João Alves mais ou menos. Antes do acontecido, né? Antes do cargo, antes de 2013, você já trabalhou como? Fazendo o que na campanha? Assim, buscando votos para ele, mas nada de... Funcionando como cabo eleitoral? Isso, certo. A senhora conhecia outras pessoas, outros colegas de trabalho, fora a Etivânia? Então... Quantas pessoas trabalhavam mais ou menos lá no gabinete? No gabinete, que eu me recordo assim, ligado direto, umas 6, né? Umas 6 pessoas. Mas assim, é muita gente, entra e sai, tem os órgãos vizinhos, né? Fora a Etivânia, você lembra de outras pessoas? É porque eu sou uma pessoa meio tímida, fiquei mais com ela diretamente, entendeu? Já Bruna Santos Borges Estevão revelou aos promotores algo grave. Contou que estava como comissionada da prefeitura sem trabalhar por indicação de um ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Serviço mesmo, não vou mentir, eu não tinha. Como foi que a senhora conseguiu esse cargo comissionado? Quem foi que indicou a senhora? Eu trabalhava no Tribunal de Contas, trabalhei 4 anos e foi indicação do meu chefe de lá. De quem? De Carlos Pina. Solicitou a ele Isso. ao vice-prefeito. A senhora tem alguma ligação anterior com o vice-prefeito? Não, nenhuma. E como era a folha de frequência? A senhora assinava uma vez por mês, todo dia a senhora assinava? Então, às vezes assinava diariamente, às vezes semanalmente. Certo. E a senhora ia e não tinha função lá, não tinha o que fazer. A senhora ia com frequência. E eu, sinceramente, nem era aproveitada, né? Como eu era no Tribunal de Contas. Agora a gente mostra Indira Menezes Cunha, que foi ao depoimento acompanhada do pai, Álvaro Fontes, ex-presidente do Conselho do Idoso, e não sabe detalhar o trabalho que exercia. Qual foi o cargo em comissão que a senhora ocupou no gabinete do vice-prefeito? Eu prestava tipo, assessoria para ele. Para o vice-prefeito? Era, só que... Que tipo de assessoria? Era tipo, relacionado com quando tinha algum problema, ele pedia para eu fazer algum estudo sobre o Que tipo de estudo? Tipo assim, tinha problema com relacionado ao cemitério, aí algumas coisas, aí eu ia tipo, olhava não sei.
Mas você ia, de fato, na prática, trabalhar quantos dias na semana? Eu ia quando ele me... Também não tinha, quantidade de dias certo. Quando ele me chamava, eu ia. Onde é que a senhora realizava esses estudos? Lá na sede da vice-prefeitura? Não, em casa. Em casa, certo. Você sabe o endereço? Sei onde fica, mas não sei onde. Onde é que fica? Onde é que ficava na época que você trabalhava? Como é que você conseguiu esse cargo comissionado? Por que é que você, Indira, foi nomeada para ele? Quem me chamou? Sim. Foi através do meu papai que tem uma amizade com... Uma amizade não, conhecimento. Com quem é que ele tem conhecimento que conseguiu esse cargo comissionado para você na Insurb, inicialmente? Com Zé Carlos Machado. Certo. E aí, quando a senhora foi exonerada da Insurb, esse mesmo vínculo do seu pai com Zé Carlos Machado fez com que a senhora fosse nomeada por cargo em comissão no gabinete do vice-prefeito, foi isso? Quando eu fui exonerada de lá da Insurb, aí eles telefonaram falando que em breve iria me chamar para trabalhar em outro lugar. Certo. Aí eu acho que depois de um mês, eu também não recordo. Certo. Eles falaram que eu iria ficar alocada no gabinete da presidência. No gabinete da vice-prefeitura. Certo. O Ministério Público de Sergipe apresenta mais uma denúncia. Outras 5 pessoas também são investigadas por serem supostos servidores fantasmas lotados nos gabinetes do ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, e do ex-vice-prefeito José Carlos Machado. Ao todo, 31 pessoas foram denunciadas e cerca de 200 são investigadas. Agora acompanhe alguns depoimentos desses novos denunciados. Todos demonstram que estavam ali a ocupar um cargo público porque existia uma orientação política. São eles: Alexandra Ferreira Barbosa, Andréia Fontes Silva, Bruno de Oliveira Andrade, Felipe Augusto Martins de Oliveira, Rubens Dantas Melo Júnior. O Bruno de Oliveira Andrade, que é advogado, chega a dizer que era afiliado ao PSDB, partido do ex-vice-prefeito Machado, e que por causa da sua influência com a juventude ocupava esse cargo. Mas no gabinete não existia nenhum trabalho fixo. Em janeiro de 2013, salvo engano, quando João Alves ganhou as eleições, por eu ter essa experiência com a juventude municipal, com a juventude de trabalhar nessa questão da juventude, José Carlos Machado, ele me convidou para trabalhar no seu gabinete. O senhor estava na prefeitura, que hora? Na vice-prefeitura. Quais os dias que o senhor ia para a vice-prefeitura? Não existia uma data certa, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, no gabinete do José Carlos Machado. O senhor não cumpria a jornada dentro do gabinete? Também dentro do gabinete dele. Quero saber, na vice-prefeitura, qual o horário que o senhor trabalhava e quais dias o senhor trabalhava? Se o trabalho for considerado só no gabinete aqui parado, certo, não existia uma data fixa, não existia um horário estabelecido. Então você não ia diariamente na... Existiam reuniões com uma certa frequência e depois começou a existir as reuniões com mais frequências no gabinete dele na Rua Campo do Brito. Mas respondendo de forma mais objetiva, se você está me perguntando, se o doutor está me perguntando se de 8 às 12, das 14 às 18, eu estava lá de segunda a sexta, sentado no birô, não, porque o que for estabelecido comigo não era dessa maneira. Não existe ato formal, o senhor não assinou nada que liberasse o senhor não é documentado com relação a isso. Com relação trabalhar a não ir na vice-prefeitura diariamente no horário de funcionamento. A não ir no gabinete. O senhor formalmente tem essa liberação dele? Não, só formalmente eu não tenho e acredito que ninguém vai ter. Certo, é isso que a gente está apurando. Enquanto isso, outro denunciado, Felipe Augusto Martins de Oliveira, explica que o trabalho dele era uma assessoria a José Carlos Machado, mas em outras funções. Como foi que o senhor conseguiu esse cargo comissionado? Foi uma indicação de quem? De um amigo que trabalha na prefeitura, André Carvalho, certo, que trabalhava lá na gestão de João Alves. Certo. Ele me indicou para o cargo que Machado estava precisando de um assessor social media. O senhor passou a acompanhar ele a partir de agosto, isso, em comícios pelo interior. Isso. E
Todos os dias ia para o escritório dele, ali ao lado da DESO. Ele tem um escritório, é o escritório do partido, o escritório dele? Não, dele, é uma galeria que ele tem uma sala lá. Aonde fica, precisamente? Se eu não me engano, doutor, é Rua Campo do Brito, ao lado da DESO. Não estou muito lembrando, mas eu posso... O senhor trabalhava na vice-prefeitura? Eu era comissionado no gabinete do Dele, vice-prefeito. mas lá na vice-prefeitura, lá dentro da prefeitura... No centro administrativo eu não ia, não. Por fim, o Rubens Dantas se contradiz sobre o serviço que fazia. E num determinado momento do depoimento, ele se desespera e pede para ficar em silêncio. E o senhor ia trabalhar lá na vice-prefeitura? Ia fazer serviço dele. Qual serviço? O serviço que eu fazia lá era o quê? Entregar correspondência do gabinete dele. Só para constar, lá tem 86 comissionados. Os 80, mais ou menos 80, estão dizendo que entregava correspondência. Eu entregava porque eu ia de moto. Pronto, eu quero saber do senhor, o que era que o senhor fazia? Por quê? Porque lá tem terceirizado para entregar correspondência. Lá tem os contratos que a gente tem. Eu sei. Então assim, não era papel do comissionado dele entregar correspondência. O que era que o senhor efetivamente fazia? Eu entregava as coisas dele. Mas quem era que trabalhava lá? Porque assim, tinham quantos birôs na mesa lá que o senhor trabalhava? Das mesas, assim, de trabalho. Agora lembrar assim, eu não lembro mais não. O que é que justifica o senhor trabalhar e as pessoas que de fato eram assessores não conheciam o senhor? Me diga. Não está batendo a história. O senhor trabalhava mesmo? Eu às vezes trabalhava pelo partido, né? Entendi. Entendeu? O senhor trabalhava por partido. O senhor tem filiação partidária? Eu não. Na vice-prefeitura, o que era que o senhor desempenhava? Agora não dá mais não, assim. Impressionante. A cada depoimento, a constatação de que, naquela época pelo menos, a Prefeitura de Aracaju estava entregue. O Ministério Público vai continuar chafurdando neste mar de lama que se encontrava a Prefeitura Municipal de Aracaju. É impressionante isso. Olha, a Operação Caça-Fantasmas repercutiu também no Tribunal de Contas do Estado, já que uma servidora, como nós vimos aí, tinha um cargo comissionado, revelou durante o depoimento do Ministério Público Estadual que havia sido transferida para a Prefeitura de Aracaju através de indicação do conselheiro Carlos Pina. Quem está ao vivo no TCE para explicar um pouco mais essa historinha é a repórter Candice Matos. Candice, muito boa tarde para você. Tiago, boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. As conversas aqui no Tribunal de Contas foram inevitáveis. E aí o questionamento é em relação exatamente a essa servidora que fez essa revelação escandalosa de que ela estava ali por uma indicação de um ex-presidente e conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Pina. Nossa equipe de reportagem tentou falar com Carlos Pina sobre esse assunto. Ele disse que desconhecia a indicação e que no momento estava buscando informações aqui mesmo no tribunal sobre essa funcionária, essa ex-funcionária, que disse ter passado 4 anos aqui e sob a chefia dele. E ele disse que só vai se pronunciar sobre qualquer coisa desse gênero depois de tomar conhecimento sobre quem era essa Bruna Estevão. Só que aí eu estou aqui ao lado do presidente do Tribunal de Contas do Estado, para cobrar essa situação, presidente, em nome da população, porque o que a gente vê hoje são 31 denunciados até agora, cerca de 200 investigados, e aí vem esse questionamento. O Tribunal de Contas fechou os olhos para essas denúncias, vocês só souberam por causa da imprensa? Boa tarde. Mas qual denúncia especificamente? A da Operação Caça-Fantasmas, da existência de funcionários fantasmas na Prefeitura de Aracaju. A Operação Caça-Fantasma foi uma operação que vem da Operação Antidesmonte. Foi um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e que nós encaminhamos todos esses relatórios, não somente em relação a Aracaju, mas também em relação a muitos municípios do Estado de Sergipe. Esses relatórios foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para que pudesse, então, tomar as medidas judiciais cabíveis, que seriam ações criminais e ações de improbidade administrativa,
o que está sendo feito agora. Mas durante os 4 anos da gestão do ex-prefeito João Alves Filho, não houve auditorias, não houve uma desconfiança, não se foi questionado isso, o senhor mesmo até como conselheiro, por que não houve uma mobilização para enxergar um problema tão grave? Mas é justamente o que eu estou dizendo. Todo esse trabalho foi feito por auditorias do Tribunal de Contas, pela DECELS, que é o departamento aqui que trata dessa matéria, em conjunto com o Ministério Público Estadual. Com base nesses documentos do tribunal é que o Ministério Público pôde, então, ouvir as pessoas, né, investigar mais e as medidas estão sendo tomadas, tanto com ações criminais como com improbidades administrativas. Houve negligência no passado? Não, na verdade não era praxe do Tribunal de Contas, alguns anos atrás, fazer auditoria em área de pessoal, em área de recursos humanos. Essa prática foi praticamente colocada em ação aqui no tribunal a partir de uns 4 ou 5 anos atrás. E a gente vem trabalhando nisso. Todas as auditorias que nós fizemos aqui no tribunal, ela começa justamente pela área de recursos humanos, porque nós encontramos uma série de irregularidades. Quantitativos de cargos em comissão que não eram respeitados. Digamos que você tivesse 20 cargos de um símbolo qualquer, CC é 3, se nomeava 200. Quer dizer, esses fatos, né, foram detectados durante o processo da Operação Antidesmonte e que caminhamos, no caso, porque vimos que havia irregularidades graves e caminhamos para o Ministério Público. Agora, presidente, o que dizer sobre um procedimento que está em andamento, que houve depoimento essa semana de uma investigação de uma funcionária fantasma ou funcionários fantasmas aqui no Tribunal de Contas do Estado? Isso o senhor tem conhecimento? O senhor tem algum tipo de informação ou explicação para as pessoas? Aí nós temos alguns casos que nós detectamos aqui e tomamos as providências de forma imediata. Porque isso ocorreu com servidores comissionados e todos eles foram exonerados. Temos um caso que nós estamos apurando, não é? E de forma que depois que nós implantamos aqui no tribunal, tanto a catraca, você só pode entrar através da catraca, como também o ponto que nós introduzimos aqui no tribunal, acabou isso, porque é detectado imediatamente pelo setor de pessoal nosso. De forma que isso nós acabamos aqui. Se tiver algum caso, eu preciso saber o caso específico para dizer se nós temos conhecimento e se nós tomamos alguma providência. Esse caso seria de uma jornalista? O senhor tem conhecimento de uma exoneração e de um retorno dessa servidora para casa, mesmo sendo detectada algum tipo de irregularidade? Bom, nós temos um caso de uma jornalista que nós estamos apurando, nós suspendemos o pagamento, é relacionado a um período de férias. Esse caso está sendo apurado aqui pela nossa equipe, porque se for o caso, nós vamos, como é um cargo de comissão, solicitar autorização do conselheiro da área para que ela possa ser exonerada. Qual a explicação de haver a denúncia, haver investigação e a permanência dela aqui? Porque nós estamos apurando, né? Porque há 2 informações conflitantes por parte da coordenadoria da área. Para arrematar nossa conversa, existe funcionário fantasma aqui no TCE? Quando o senhor tomou posse, o Ministério Público chegou a cogitar pelo menos 6 funcionários. Existe isso aqui na casa? Olha, aqueles que nós detectamos durante esse período que nós somos presidente, todos eles foram tomados providências. Como eu disse, teve aqui uns 6 ou 7 casos que nós exoneramos. E tem esse caso que está sendo apreciado pela comissão de inquérito. Mas, antes eu não posso falar nada, mas depois que nós implantamos o sistema de ponto biomédico e a catraca, o sistema de catraca, garanto a você que não houve, porque nós detectamos logo. Todos os casos que ocorreram, digamos, pessoas que pensavam que assinavam o ponto biométrico e saía. Só que a catraca dizia a hora que ele saiu e a hora que ele voltou. Nós tivemos casos aqui de servidores que vinham assinar o ponto, saíam e retornavam às 13 horas para assinar o ponto de saída. E nós suspendemos o pagamento e mandamos abrir, no caso, inquéritos. Presidente, eu queria agradecer as suas explicações, suas informações.
eu queria trazer algumas informações para o senhor, mas a gente vai trazer uma cobertura completa dessas conversas, dessas informações que aconteceram aqui no Tribunal de Contas, esses debates diante do escândalo da Operação Caça-Fantasmas, numa matéria especial logo mais à noite no Jornal do Estado, a partir das 7 horas. Tiago, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice Matos. Obrigado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, que está deixando o cargo, inclusive, né? A partir de sexta-feira, toma posse aí o novo presidente do TCE. Sabe aquele ditado, com certeza você já ouviu, em casa de ferreiro espeta de pau? Pois é, diante de tudo isso aí que nós acabamos de ouvir, das denúncias até de funcionários fantasmas dentro do próprio TCE, eu pergunto, que respaldo tem essa Corte de Contas para exigir e fiscalizar alguma coisa por aí? Hein? Me diga aí, eu lhe pergunto, você sabe quem é que indica o conselheiro do Tribunal de Contas ou os conselheiros do Tribunal de Contas? Hein? Geralmente é o chefe do Executivo. Se no caso da gestão passada na Prefeitura, o TCE não cumpriu com o seu papel, se foi conivente, se prevaricou, isso nós vamos saber lá na frente com o Ministério Público Estadual. Repito, esta é uma primeira ação do Ministério Público. Você imagina quando chegar em outros órgãos da Prefeitura, SECOM, FUNCAJU e por aí vai. Hein? O buraco é mais embaixo. Aliás, o buraco que esta última gestão colocou todo Aracaju, todos os munícipes, todas as pessoas que moramos em Aracaju. Nunca tivemos um momento tão ruim em termos de gestão em Aracaju. É público e notório, tá certo? Basta ir lá no Google, Dr. Google, e você vai ficar sabendo dos detalhes, tá bom?